é bastante importante, considerando que estamos aí com a reforma tributária já rolando, né? Então a gente já está aí com as primeiras regras já definidas de como isso tudo vai acontecer. E em função dessa mudança de tributos, desses novos tributos e do fim dos tributos antigos, se possível logo, né? Acabar com isso logo, a gente tem também a necessidade de discutir, de regrar os contenciosos, tanto administrativos quanto judiciais, em relação a esses novos tributos que estão sendo desenvolvidos no país. Então, para isso, a gente trouxe hoje a já habituês nossas aqui, Thaís Françoso e a Tatiana Midori, para falar a respeito desse tema, que são pessoas já que têm estudado esse tema, já estão envolvidas com isso. É, então, eu queria aqui agradecer a presença de vocês duas mais uma vez aqui com a gente. E, Thaís, a palavra é sua para você começar as discussões, aí depois a gente passa para a Tatiane, e aí depois a gente, como sempre, deixamos o palco meio e vamos ver onde vai dar essa discussão. Mais uma vez, obrigado, Thaís. Imagina. Bom dia, gente. Eric, um prazer estar aqui novamente, sempre super agradável, né? Eu falo que o GDEC é um lugar diferente, porque está todo mundo sempre pronto para o debate. Já que a gente vai falar de contencioso, acho que o tema é propício, né? Cumprimento a todos aqui, já a Tati também, né? Acho que vamos nos encontrar semana que vem em alguns outros lugares para falar exatamente disso. E eu preparei aqui, gente, uma apresentaçãozinha só para dar um norte, vocês me falem aí se já estiver aparecendo. Ainda não. E como o Eric disse, a gente está numa fase importante agora da reforma tributária, até porque momento de regulamentação, então a gente teve dois projetos de lei, né? O primeiro que tratou aí das regras gerais, e um segundo PLP, que foi o projeto de lei 108, que, na verdade, é basicamente aqui a nossa apresentação, e imagino que a da Tati também, a gente vai falar um pouquinho desse PLP, porque ele regulamentou o contencioso do IBS. Vocês estão vendo a apresentação? Tá bom. Então, vamos lá. Como eu comentei com vocês, o PLP, o primeiro deles, né, logo depois da emenda constitucional, que foi o 68, ele tratou das regras gerais e seguiu muito a linha do que a gente já tinha na emenda constitucional, que foi a ideia original, até partir daqui, né, da GV, né, do núcleo que encabeçou essa reforma, que era a ideia de ter as mesmas regras para esse tributo, para esses dois tributos, daí o que a gente chama de IVA dual também, o IBS no âmbito dos estados e dos municípios e a CBS no âmbito da Receita Federal, né, da União Federal. O PLP 68, ele seguiu isso, né? Então, ali a gente tem a mesma previsão de fato gerador, base de cálculo, sujeito, as imunidades, os regimes. A ideia original da emenda constitucional, né, de se ter ali um regime simplificado, uma sistemática, né, ainda que dois tributos, mas que conversassem sob a mesma perspectiva, isso tudo foi mantido no PLP 68. Ainda no PLP 68, a gente começa a entrar em algumas questões de contencioso, porque ele ali já define quem vai ficar responsável pela, né, ser competente pela fiscalização e constituição do crédito tributário. E aí a gente está falando de fiscalização, efetivamente, de verificação de regularidade, mas também da Constituição. E aí a autuação, que porventura poderia começar aí um contencioso no âmbito tanto do IBS quanto da CBS. E o PLP 68 já traz essa informação de que a CBS vai ficar no âmbito de competência da Receita Federal para fiscalizar e autuar, e o IBS no campo aí dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas aí a gente começa a ver, quando vem o PLP 108, algumas divergências, por quê? Quando a gente fala de aplicar as mesmas regras, aplicar o mesmo fato gerador, depende muito de quem vai dar a interpretação para tudo isso, ou seja, vou avaliar se aqueles valores estão corretos, eventualmente efetuar o lançamento. E aí, olhando para o que a gente tem na emenda constitucional, ela já traz essa determinação de que, no âmbito do IBS,
quem vai decidir esse contencioso depois de instaurado vai ser o comitê gestor, e aí exclusivamente o comitê gestor, no âmbito do IBS, como representante do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Isso segue, portanto, aquilo que estava na emenda constitucional. O PLP também, quando vem regulamentar, ele traz essa divergência. Aqui a gente tem o primeiro ponto. Por quê? Porque aquela ideia de se ter a mesma interpretação, né, o mesmo fato gerador, as mesmas aplicações para esses dois tributos, a gente começa a ver cada um caminhando por um lado, na medida que o contencioso da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, e aí, sob competência, né, de fiscalização da Receita Federal, vai seguir a tramitação do contencioso administrativo da União Federal. E aí a gente aplica o que a gente já conhece do Decreto 70.235, da Lei Geral 9784, no âmbito do Ministério da Fazenda. Então, quando a gente pensa que quem vai interpretar e aplicar a norma, e aí eu estou pensando no PLP 68, que traz as regras gerais, e vai posicionar aquela compreensão e aquele entendimento por meio do contencioso, que é quem vai dar a palavra final, aqui a gente já começa a ter um andando para um lado e o outro andando para o outro. Um ponto que é muito relevante de fato, a gente tinha antigamente, né, cada município e cada estado regulamentando a sua própria legislação de contencioso. Com o PLP 108, ainda que ele não harmonize com as regras da CBS, a gente tem, de fato, uma lei geral para todos os municípios e todos os estados, o que não acontecia antes. Quem faz contencioso sabe da dificuldade que era a gente ter que ficar buscando cada legislação dos estados ou cada legislação de município, que cada um tinha um regramento próprio. Isso certamente é um grande avanço quando a gente olha essa consolidação de toda a legislação. Mais um ponto que é muito importante, e aí eu acho que a gente precisa lembrar um pouco disso também, quando vem a emenda constitucional, dentre as mil problemáticas aí que a gente precisava resolver em termos, né, de complexidade, falta de transparência, questão da neutralidade, o princípio da simplicidade foi um princípio agora imposto na Constituição Federal, o que não tinha no antigo sistema. Exatamente para buscar reparar tudo isso que a gente já vivia e que é muito refletido dentro do contencioso, né? Quando a gente espera esse contencioso com mil interpretações, contribuintes que aguardam 15 anos para ter uma determinada decisão, um entendimento, e esse princípio é imposto no artigo 145. Pensando nisso e para evitar essa complexidade também, a própria emenda constitucional, ela diz que a lei complementar, ela poderia integrar o contencioso da CBS e o contencioso do IBS. Então, existia essa previsão na emenda constitucional, e daí talvez existia essa expectativa também, né, de toda a academia e daqueles que atuam com contencioso, de que este contencioso do IBS e da CBS fosse integrado, porque a gente tinha essa previsão na emenda constitucional. Mas não foi o que fez o PLP 108. Ele segrega e determina um contencioso diferente para a CBS e para o IBS. E aí, ontem, enquanto eu estava pensando aqui, eu falei, gente, a gente vai cair de novo, né? Voltar para o futuro, fiquei pensando em alguma coisa. E no momento veio esse filme, que eu não sei se vocês se lembram, mas que é O Dia da Marmota, um clássico dos anos 90 aí da sessão da tarde, que é exatamente isso, né? Um jornalista que fica ali voltando para o mesmo dia, e é o tal do Dia da Marmota, um evento que ele não queria cobrir, mas é obrigado ele a cobrir, e ele fica voltando naquele dia até que os erros sejam resolvidos e ele resolva os seus problemas. E eu fico pensando se não é agora, talvez, que a gente precise repensar esse contencioso, porque deixar da forma como está, conflitos distintos, né? Interpretações diferentes, órgãos diferentes, se a gente não vai de novo levar toda aquela diversidade de interpretações que a gente tinha, porque quando a gente pensa em guerra fiscal, né? Então, um município interpreta de um jeito, um outro de uma outra forma, um estado de um jeito, um outro de uma outra forma, as famosas guerras fiscais que a gente tinha, que a gente ainda tem, se na medida que a gente começa a segregar o contencioso da CBS e do IBS, a gente vai começar a criar jurisprudência para todos os lados também, tanto para o contribuinte como para as autoridades fiscais, para os entes federativos. Isso certamente vai acabar levando para um contencioso que, como a gente sabe, não vai ser resolvido da noite para o dia, né? A gente tem aí um caminho longo até que se tenha um entendimento consolidado. Então, enquanto o PLP 68 ele busca, de fato, harmonizar e cumprir aquilo que está na emenda constitucional,
de tratar, né? Que a gente chamou muito isso, né? Quando entendeu aí, era um IVA dual, os tributos gêmeos, né? E hoje a gente passa quase a ter alguns tributos que não mais gêmeos, mas quase que siameses, porque começa a ter algumas ramificações é, com relação à interpretação que a gente pode dar nessas duas normas. E aí, enquanto o PLP 68 harmoniza, a gente percebe a regulamentação do 108, que regulamenta o contencioso, segregando esse contencioso e pulverizando também a compreensão aí da CBS e do IBS. E como é que está esse contencioso aí, até para dar um overview para todo mundo do IBS hoje? Como eu disse, o contencioso da CBS segue aquilo que a gente já conhece no âmbito da Receita Federal. Mas como fica o contencioso do IBS? A ideia original, tentei fazer um desenho aqui para a gente compreender, é que cada estado tenha é, a sua própria Câmara de Julgamento. E essas câmaras de julgamento vão ser compostas de, em cada estado, primeira e segunda instância, e depois a gente vai ter uma instância de uniformização do IBS, provavelmente aí no âmbito, né, mais do comitê gestor. Tudo isso vai ser coordenado pelo comitê gestor, mas é importante a gente entender que vão ser criados novos tribunais em cada um dos estados. Ah, mas e os tribunais que existiam antes? Eles vão permanecer. A gente tem um período de transição até 2033, então o TIT, né, os tribunais de imposto e taxa, os conselhos administrativos municipais, tudo isso vai ser mantido até a gente encerrar o contencioso. Então, imaginem que a gente vai ter até 2033 essa transição, e depois disso a gente vai ter que resolver aquele contencioso que ficou depois de 2033. Então, vamos seguir com esses dois sistemas. Originalmente, a primeira instância vai ser composta por 5 julgadores, e aí compostas 2 julgadores do Estado e 2 julgadores dos municípios, um presidente que só vota em caso de empate e que vai ter um presidente alternado, né, a cada ano aí a cada 2 anos de Estado e de município. Na segunda instância, na redação original, a gente não tinha participação dos contribuintes, e esse foi uma grande briga e um avanço que se teve, né, na Câmara dos Deputados na aprovação aí, do PLP 108, porque a gente conseguiu incluir aí também a participação dos contribuintes. Então, em segunda instância, a gente tem 9 julgadores, e daí 2 do Estado, 2 dos municípios, 4 contribuintes e um presidente. E aí, da mesma forma, alternado Estado e município, sempre, né? Vai ser ou do Estado ou do município presidente, que tem aí o voto de qualidade para os casos que a gente tem de empate, seguindo o regramento que a gente tem hoje no âmbito da Receita Federal. Ou seja, em caso de empate, não é pró-contribuinte, é uma decisão do presidente, que pode ser tanto a favor ou contrário à manutenção dessa eventual autuação. Depois disso, a gente tem essa instância de uniformização. Essa instância de uniformização, ela é parecida com o que a gente tem hoje no CARF em termos de Câmara Superior aí, né, de recursos fiscais. Por quê? Porque só vai caber apreciação dessa instância de uniformização quando houver divergência entre essas turmas julgadoras. E aqui eu acho que a gente tem um avanço importante também do contencioso, que ele traz que, para comprovação dessa divergência, a gente vai ter que pegar um julgado que tenha acontecido nos últimos 5 anos, né? Então não fica aquela coisa aberta de que qualquer julgado ali poderia permitir o acesso a essa instância de uniformização. Outra novidade que a gente tem também é que essa instância de uniformização vai apreciar o que a gente pode chamar de incidente de uniformização, que são os casos em que não se trata de um recurso específico do contencioso, mas que, por meio, a gente ainda vai entender quem pode suscitar esses pedidos. Hoje a gente já tem alguns indícios, mas isso vai ser regulamentado pelo comitê gestor, vão poder, né, suscitar aí para essa instância de uniformização que se manifeste com relação a determinados temas para que se consolide uma determinada matéria. Isso tudo é no âmbito do IBS. Mas e a CBS? A CBS continua no âmbito do CARF, até então, sem conversar com esse contencioso que a gente tem do IBS. Mas eles nunca vão se conversar dentro do contencioso de cada um dos contribuintes, ou seja, aquele contencioso do dia a dia de auto de infração? Não. O que vai haver é o comitê de harmonização, que vai escutar o tal do fórum de harmonização. Esse fórum de harmonização vem no âmbito das procuradorias, e o comitê,
no âmbito das administrações tributárias, né? Receita Federal, Secretarias de Fazenda e de município. Esse comitê é quem vai buscar uma harmonização. O que está previsto é que essas decisões vão acontecer no limite, aí, no prazo de 90 dias, e essas decisões, sim, vão ser vinculantes para todos os tribunais administrativos. Isso é o que está posto hoje. Mas, vejam, aqui a gente está falando da criação de novas câmaras de julgamento que podem chegar minimamente a 135 julgadores na primeira instância, 243 na segunda instância e 17 julgadores. Mas, gente, isso aqui a gente está falando de uma turma específica, né? Conforme for tendo a demanda de um novo contencioso, a gente vai aumentando e vai criando novas turmas. Então, vejam o tamanho que esses tribunais poderiam ter. Temos ainda algumas novidades, né? A gente tem a consolidação de um prazo de 20 dias para apresentação de impugnação e de recursos. E um ponto que eu achei importante também é que já existe uma previsão de um rito sumário sem a previsão de uma segunda instância para casos de pequeno valor. Aqui a gente já começa a ver uma divergência que pode haver no âmbito da CBS e do IBS. Por quê? Lembrem-se, há um tempinho atrás, a gente tentou, por meio de uma medida provisória, o governo tentou criar essa instância única para casos de pequeno valor no âmbito da Receita. Isso foi super criticado e passou, e hoje a gente não tem. Todos os casos podem chegar ao CARF, e com isso a gente tem uma participação de voto dos contribuintes que só participam da segunda instância. Se isso acontecer no âmbito do IBS, a gente já está ali tendo uma diferença, né? Porque no âmbito do IBS, esses casos acabariam na primeira instância e não teriam acesso a essa participação de voto com participação dos contribuintes. Outro tema importante é que a gente já tem uma previsão de vinculação para as decisões do STF, do STJ, em termos de repetitivo, repercussão geral, súmulas, resolução, e, de novo, essa vinculação também aos casos do comitê, como eu comentei com vocês, que são esses casos de harmonização ali do comitê ou do fórum de harmonização. Isso é um grande avanço, porque hoje os tribunais estaduais e municipais, não, a grande maioria, acho que quase todos eles, não se vinculam às decisões do STF e do STJ, o que exige que os contribuintes, terminada a fase administrativa, ainda que o tema esteja pacificado, tenham que ir para o judiciário. O CARF hoje já segue, então isso realmente é um avanço importante. Uma outra questão relevante, já existe no PLP uma previsão de transação nos casos casos que são autuações mantidas pelo voto de qualidade, e aí ela já traz até ali algumas previsões, isso é um incentivo à autorregularização. Então, a gente tem se o contribuinte manifestar essa vontade de pagar em 90 dias, tem previsão de exclusão de juros, possibilidade de parcelar em 12 vezes. Já se fala também do uso de precatórios, e caso o contribuinte opte por levar essa discussão para a via judicial, dependendo da capacidade de pagamento, e aqui a gente está falando de uma capacidade de pagamento positiva, diferente daquela capacidade de pagamento que a gente usa para avaliar desconto em transação, essa capacidade de pagamento positiva pode fazer que um contribuinte não tenha que apresentar garantia numa execução. Isso também vinculado aí, condicionado a um contribuinte que esteja em conformidade, né, que tenha tido uma certidão negativa de débito nos últimos 12 meses. Então, isso é um avanço, porque denota-se exatamente que em casos onde existe uma confusão de interpretação, pode o contribuinte, e existe um empate, o contribuinte vai poder ser beneficiado com isso. Já estou caminhando para o fim, eu acho que eu estou nos meus 3 minutos finais, né, Eric? Qualquer coisa você me avisa aqui. Fica tranquila. Então, Tá no no seu tempo. tempo, né? Então tá bom. E aí, só pensando um pouco dos pontos críticos, eu tentei aqui dar um overview para vocês do que a gente tem hoje em termos de previsão. Eu acho que a gente tem alguns pontos que precisam ser discutidos exatamente nesse momento, onde a gente vai ter uma nova discussão aí no Senado para aprovação dessa regulamentação. De fato, a gente tem um desafio brutal, que é essa questão do Pacto Federativo e muito da autonomia dos estados e municípios. A gente sabe que durante toda a fase de discussão da emenda constitucional, né, do projeto de emenda constitucional, a questão do Pacto Federativo foi um entrave para a gente conseguir simplificar esse sistema.
E agora a gente percebeu isso também na fase de regulamentação, como manter um contencioso mais simplificado, mas que não tirasse essa autonomia dos estados e municípios, e essa foi a grande briga, e por isso a criação desse comitê gestor e desse contencioso também segregado. Mas será que isso é preciso, né? Será que para a gente manter essa autonomia, para cumprir e garantir toda essa estrutura do Pacto Federativo que a gente tem previsto na Constituição, é preciso que esse contencioso seja segregado? Um outro ponto que eu acho que é importante também, a questão da fiscalização, né? Em vários momentos ali, o PLP diz que essa fiscalização pode ser compartilhada, mas, ao mesmo tempo, ela também dá autonomia para que cada ente, tanto no âmbito da CBS quanto no âmbito do IBS, façam sua própria fiscalização. O comitê hoje deve prever, o comitê gestor depois vai prever como vai ser regulada o caso de fiscalização compartilhada. Mas no cenário que a gente tem hoje, o contribuinte pode se submeter a múltiplas fiscalizações. Eu sempre fico pensando, né, em empresas aí de multimarkets, né, que vendem aí na internet para o Brasil inteiro, para todos os municípios. Se ele tem uma compreensão de uma determinada operação, ele vai poder ser fiscalizado por qualquer município, já que a gente está falando de uma tributação no destino. Então, vejam a complexidade que talvez esse sistema, para garantir esse pacto, para garantir essa autonomia, pode gerar em termos de contencioso. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa pensar bastante, eu já falei aqui, é o princípio da simplicidade. A gente tem uma previsão na emenda constitucional que permite esse contencioso integrado, por que não aplicá-lo? Essa preocupação já existia no momento da emenda constitucional. Sabia-se que, obviamente, a gente ia ter que enfrentar essa discussão com estados e municípios, mas a previsão estava ali. A ideia agora é que a gente consiga, de fato, criar esse contencioso mais simplificado, exatamente para evitar essas divergências de decisões, porque, no fim das contas, quem vai dar a palavra final sobre a compreensão e aplicação da norma que está ali posta vai ser a autoridade fiscal e, obviamente, depois o Poder Judiciário, quando vier decidir e avaliar essas questões. Então, assim, será que a gente precisa criar uma série de autoridades, uma série de tribunais falando sobre isso, ou a ideia é que a gente possa simplificar nesse momento de regulamentação? E um outro ponto, a gente tem sim hoje um mecanismo para buscar essa harmonização, que é o tal do comitê, e também com a oitiva dos fóruns de harmonização. Vejam, eles não estão no âmbito do contencioso, mas eles são quase como se fosse um comitê consultivo e que vai poder vincular alguns entendimentos. Mas será que esse fórum e esse comitê vão ser tão eficientes para dar uma decisão no prazo de 90 dias? Pergunto isso porque a gente hoje tem uma sistemática de repetitiva e de repercussão geral, e a gente sabe que os casos demoram quase 15 anos para ter algum ponto final, para ter uma decisão final. Outro ponto que eu acho que é um grande desafio também é essa questão da transição. A gente precisa resolver tudo isso, né? Vai ficar com esses dois sistemas até 2033. Obviamente, a gente vai ter um risco muito maior de compliance, e risco de compliance significa contencioso, significa autuação, e eu vi nas duas regulamentações pouco incentivo à autorregularização, pouco incentivo à transação, o que vai na contramão do que a gente tem hoje nos modelos de OCDE e recomendações. Por quê? Porque exatamente a gente vai cair de novo nesses grandes contenciosos. A gente tem uma receita hoje buscando ter esse discurso, mas a gente não viu isso aplicado na regulamentação. Ponto outro importante aqui é a questão do princípio do destino. A gente vai ter esse contencioso pulverizado. Qual vai ser o controle, qual vai ser o custo de controle de gestão desse contencioso? Como eu disse, uma empresa que venda para todo o Brasil aí e que vai ter que, por conta do princípio do destino, se submeter à fiscalização e uma eventual autuação em todos esses lugares. Lembra muito o que a gente tinha com os casos do DIFAL, e a gente sabe do contencioso e do custo de gestão desse contencioso que a gente tinha. Outro ponto é a questão do reflexo que a gente vai ter no contencioso judicial. Se a gente vai ter, se vamos ter aí múltiplos sujeitos passivos, a gente vai ter múltiplas competências para discutir isso em termos de execução fiscal, de mandado de segurança, de ações ordinárias, de ações anti-exacionais, dado que a competência judicial ela é definida em razão
Então, onde as partes estão, né? Do réu de uma ação judicial. Então, olhando para os casos onde os contribuintes vão ingressar com medidas, a gente pode ter que entrar com ação em todos os municípios do Brasil. E em nenhum momento da reforma tributária, em nenhuma regulamentação, houve esse olhar para o contencioso judicial. E tampouco houve uma comunicação com o que a gente tem hoje, que é chamada aí um grupo de trabalho da Comissão de Juristas encabeçada pela ministra Regina Helena Costa, que vem buscando uma reforma do processo judicial e do processo administrativo tributário. E essa reforma está em nível bastante avançado, mas em nenhum momento a reforma hoje conversou um pouco com essa comissão. A gente teve um grupo de trabalho agora montado também no STJ, que trouxe um grupo para estudar tudo isso, mas a gente percebe que a reforma caminhou sem ter esse olhar também para o contencioso. E uma demonstração disso é até a exposição de motivos, que lá no item 23, o governo ali no projeto original, ele já disse que, olha, essa reforma tributária certamente vai mexer com o direito material, tributário, e vai haver uma mudança significativa de paradigma em termos do processo judicial e do contencioso, e que isso vai precisar ser enfrentado, e ele já deixa claro ali que essa lei complementar não traz resolução para essas questões. Então, imaginem que a gente tem aprovação dessa legislação, a partir de 2026 a gente começa a entrar nesse novo sistema, e a gente não tem nada que vá tratar dessas soluções para o contencioso judicial, que, como a gente sabe, dada a ausência de incentivo à autorregularização de transação, vai acontecer. Então, acho que um ponto aqui para a gente finalizar é que o momento de discutir a regulamentação do contencioso é agora. A gente não pode colocar essa reforma de pé sem entender como a dinâmica de cobrança, dinâmica de discussão e de conflitos vai acontecer e de sem ter uma previsão mais oficial aí em termos de simplicidade. E eu sei que, eu vou até, deixa eu parar aqui minha apresentação, eu sei que existe, certamente, a Tati deve falar um pouco disso, porque eu sei que essa é a posição dela, de se evitar um contencioso administrativo, mas já endereçando esse tema, assim, com relação ao meu posicionamento, eu acho que no momento onde a gente está compreendendo esse novo sistema e a gente vai precisar de respostas, os contribuintes vão precisar dessas respostas, é inevitável que esse contencioso aconteça e a gente precisa estar preparado para isso. Acho que eram esses meus apontamentos, mais problemas do que soluções, mas vou passar a palavra para a Tati. Muito obrigada. Obrigado, Thaís, Thaís. Só antes de falar passar a palavra para a Tati, eu só queria aproveitar essa sua última fala aqui. A gente no GDEC é craque em fazer isso, né? Mais problemas do que soluções. Aqui a gente normalmente sai das nossas sessões com mais problema do que a gente entra, né? Mas, Tati, vai lá, depois eu faço algumas perguntas para vocês duas que não querem calar. obrigada, Eric. Nossa, a Thaís foi maravilhosa. Parabéns, Thaís, porque colocou todos os pontos realmente de preocupação e mostrou todo o trabalhinho que foi feito também diretamente, né, Thaís, na questão da reforma tributária. Eu fiz uma apresentaçãozinha também e eu vou para o lado, aproveitando até a apresentação da Thaís, eu vou para um lado um pouco mais prático, então. Deixa eu. Vocês estão enxergando? Sim. Ah, perfeito, Eric. Então vamos lá, pessoal. Opa. Então, em relação ao contencioso da reforma tributária, eu vou trazer algumas preocupações que a gente teve em relação ao PLP 68, que por mais que trate do IBS, da CBS e do imposto seletivo, a gente viu algumas restrições à entrada no contencioso administrativo. Porque, assim, só reforçando, eu sou a favor da discussão, de eventual discussão no contencioso administrativo, mas eu acho que o PLP 68, ele trouxe algumas restrições, né? Então, no PLP 68, a gente tem o seguinte, no artigo 48,
que o Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal poderão, respectivamente, apresentar ao sujeito passivo apuração assistida pelo saldo do IBS e da CBS no período de apuração mediante declaração pré-preenchida, ou seja, eles vão mandar uma declaração pré-preenchida com o saldo do IBS e da CBS para o contribuinte. O contribuinte, no caso, se ele deixar quieto aquela declaração pré-preenchida, ou seja, concordar com aquelas informações elas vão ter caráter e força de confissão de dívida. E aí, se o contribuinte fizer no prazo algum ajuste, esse também ajuste vai ser considerado uma confissão tácita dessa dívida. E aí o parágrafo 5º ele traz que a confissão de dívida e a presunção da adequação do saldo apurado são instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos valores do IBS e da CBS incidentes às operações consignadas na apuração. O que a gente tem, por exemplo, tinha no CARF algumas discussões até bem assim antigas e também recentes, né, que eu estava vendo. O que acontece? Se você tem um débito, por exemplo, na DCTF, que tem força de confissão de dívida, né, você acaba afastando até aquela obrigatoriedade da Receita Federal lançar para constituir o crédito tributário, ou seja, lavrar o auto de infração. E nesse ponto, como já tem, por exemplo, força de confissão de dívida, eventual declaração, a própria Fazenda Nacional ela poderia, no caso, executar diretamente esse saldo, esse débito, junto ao Judiciário, né? Executar esse débito. E aí, por isso que a preocupação de, poxa, será que nesse caso, então, não tendo efetivamente a lavratura do auto de infração, o contribuinte ele poderia ficar, no caso, restrito à entrada de discutir pelo menos esse débito no âmbito do CARF? Então, é um ponto que a gente só precisa tomar um certo cuidado, né? Em relação a ressarcimento e compensação, eu achei interessante também o artigo 58 do PLP 68, porque ele fala que o contribuinte do IBS e da CBS que apurar saldo credor ao final do período de apuração poderá solicitar seu ressarcimento integral ou parcial. Perfeito. E aí eles diminuíram realmente o prazo para ressarcimento, né? E aí, no parágrafo 6º, caso seja iniciado o procedimento de fiscalização relativo ao pedido de ressarcimento antes do encerramento dos prazos lá previstos, os créditos com indícios de inconsistência não serão ressarcidos durante o período de fiscalização. E aí, um dos pontos que eu acho que é interessante, poxa, o que esses indícios de inconsistências? O que seria? Né? Então, será que a partir do momento que eu estou no procedimento de fiscalização e for considerado indeferido o meu ressarcimento, como que eu vou efetivamente entrar, por exemplo, com uma discussão que o crédito ele não tem nenhum indício de inconsistência? Então, são pontos também que a gente traz aqui pela insegurança que o dispositivo traz, né? Em relação à suspensão de pagamento do IBS e da CBS com fim específico de exportação à empresa comercial exportadora, também me trouxe estranheza o artigo 86 e 87. Bom, o artigo 86 ele só fala da suspensão do pagamento do IBS e da CBS no fornecimento de bens materiais com fim específico de exportação. E aí, realmente, quem tem que fazer a habilitação para efetivamente gozar dessa suspensão do pagamento do IBS e da CBS é a Receita Federal. Então, hoje, a Receita faz essa apuração, né, em relação se o contribuinte tem ou não direito à suspensão do pagamento do IBS e da CBS, né, e se o contribuinte não tem direito, o contribuinte hoje ele discute no CARF e na terceira turma até a gente já julgou casos considerando ou não que o contribuinte tinha direito, que a exportação foi efetivamente comprovada nos autos, independentemente do indeferimento da parte da autoridade fiscal. Mas do jeito que foi escrito no PLP 68, quando o contribuinte ele não tem o direito, ou seja, é cancelada a habilitação por parte da autoridade fiscal da Receita Federal,
foi colocado um parágrafo 7º lá no artigo 87, falando que vai caber, sim, recurso dessa decisão que cancelar a habilitação, mas à Receita Federal ou ao comitê gestor. Ou seja, o contribuinte não vai mais poder discutir no âmbito do CARF. Então, isso também gerou um certo temor, né? Porque hoje, realmente, a discussão acontece no CARF, mas agora a discussão ela vai parar na Receita Federal e no comitê gestor. Em relação ao PLP 68 também, que eu acho que é interessante a gente ter aqui, o artigo 321, porque ele fala da vinculação, né? Ato conjunto, em relação ao 321, ato conjunto do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias e do Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, muito bem colocado pela Thaís, deverá ser observado a partir do Diário Oficial nos atos administrativos e decisórios praticados pela administração tributária da União. Ou seja, por mais que o CARF faça o controle da legalidade, ou seja, ele possa, por exemplo, afastar eventual ato da Receita Federal que considere ilegal, de acordo com a convicção de cada julgador, nesse caso específico, se o comitê gestor, Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, que não, enfim, faz esse controle da legalidade, né, porque lá, pelo menos, a gente não tem essa garantia. Se eles emitirem eventual ato, aí seria aplicável, será? Para os julgadores do CARF? Porque ele fala, deverá ser observado, né, nos atos administrativos e decisórios. Né? Então, esse ponto também é um ponto de atenção que a gente precisa tomar um certo cuidado. Em relação à fiscalização e procedimento fiscal, o artigo 326, ele fala o seguinte: o procedimento fiscal tem início com aí fala a ciência do sujeito passivo, a retenção de bens. No primeiro momento, a gente quis tirar a retenção de bens, mas o parágrafo primeiro, ele fala o seguinte: o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos anteriores, independentemente de intimação. Então, o que é isso? E dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Então, assim, só que a gente tem um programa Confia. O programa Confia, ele traz uma notificação e ele não retira a espontaneidade. Então, ele está um pouquinho divergente com a pretensão colocada no programa Confia. Então, isso também eu acho que é um ponto para se trabalhar. Em relação ao lançamento de ofício, o artigo 329, o que ele fala? Que a exigência do crédito tributário e a aplicação da penalidade isolada serão objeto dos atos de infração distintos para cada tributo ou penalidade. O disposto no caput aplica-se também às hipóteses em que, constatada a infração à legislação tributária, dela não resulte a exigência do crédito tributário. Então, a gente só tem que tomar um certo cuidado. O que quer dizer penalidade isolada, né? E no final, como ele traz o termo para cada tributo ou penalidade, sem ser isolado ou não, o que fica de dúvida? Poxa, acabou de sair aquela lei 14.689/23, que é a lei do CARF, muito bem tratada aí pela Thaís, que ele fala o seguinte: olha, se tiver o contribuinte perder o processo por voto de qualidade, independentemente da IN, que é ilegal, 2.205, que restringiu, tá, a aplicação. Aí, nesse caso, no parágrafo 9º-A, ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal. A partir do momento que eu tenho 2 autos de infração, um para tributo e outro para penalidade, eu nunca vou ter excluída, vamos dizer assim, as multas, né, se for em relação à penalidade. Então, são pontos aí que fica para reflexão. Poxa, e agora? Será que vai ser aplicado, pelo menos, esse parágrafo 9º-A, né, da Lei 14.689, para os casos de IBS e CBS? Em relação à omissão de receita, né? O artigo 333, o que ele fala? Caracteriza a omissão de receita ou ocorrência de operações sujeitas à incidência do IBS e da CBS, inciso 12, valores recebidos pelo contribuinte informados por instituições financeiras, né? Ou qualquer instituição participante de arranjo de pagamentos entidades. Gente, para fins de caracterizar omissão de receita, há uma discussão séria, né, no CARF, em relação ao caso concreto. Então, aqui não, aqui, olha, já caracteriza omissão de receita. E aí,
parágrafo 3º também traz uma presunção. Na impossibilidade de se identificar o momento da ocorrência do fato gerador, presume-se que tenha esse ocorrido, né? Observada a seguinte ordem: no último dia do período de apuração, do exercício ou do período fiscalizado, e aí tem um parágrafo 4º, que na impossibilidade de se identificar o local da operação, considera-se ocorrida no local do domicílio principal do sujeito passivo. Só que hoje, do jeito que está escrito o PLP 68, você tem responsáveis solidários, ou seja, você tem vários sujeitos passivos. E agora? Então, traz um pouco de insegurança também. Em relação ao regime especial de fiscalização, como que é hoje, tá? Hoje esse regime já existe. Só que o ponto é que, a partir do momento que ele está numa lei complementar, ele coloca novos eventos para fins de enquadramento, né, do contribuinte no regime especial de fiscalização, ele causa uma certa preocupação, né? Então, o que ele fala no artigo 336? Sem prejuízo de outras medidas previstas na legislação, a Receita e as administrações tributárias, os estados, Distrito Federal, os municípios, poderão determinar regime especial de fiscalização para cumprimento das obrigações tributárias, nas seguintes hipóteses. Então, inciso 5, prática reiterada de infração da legislação tributária. A gente discutiu muito no âmbito da Brasca, a Thaís sabe, porque ela também participou. Então, assim, eu estou como vice-presidente da reforma tributária na Brasca, então a gente discutiu bastante com os nossos associados, né? E o inciso 7, que fala que a incidência em conduta que configure, em tese, crime contra a ordem tributária. Gente, em tese, tudo pode configurar crime contra a ordem tributária. Só que, assim, a partir do momento que você tem um evento que possa enquadrar o contribuinte no REF, você não pode trabalhar em tese. Você tem que trabalhar no caso concreto, e considerando efetivamente se há uma vinculação comprobatória que possa configurar aquele evento que o contribuinte realizou como crime contra a ordem tributária, mas não já enquadrá-lo em tese. Então, esse ponto também é importante. E o que seria prática reiterada de infração da legislação tributária? Porque do jeito que está escrito, se você deixar, por exemplo, de observar uma obrigação acessória por 2 vezes seguidas ou mais, né, você pode ser enquadrado no REF. Só que o que acontece? Eu posso não ter recolhido, por exemplo, eventual tributo, né, porque eu acredito numa tese que ele está fora da incidência, por exemplo, do IBS e da CBS. Então, o que a gente realmente precisa ter, pelo menos, é uma maior segurança para fins de enquadramento no REF. E por que eu falo isso? Porque quem estiver enquadrado no REF, a multa de ofício, né, aplicáveis a CBS e IBS terão seu percentual duplicado. Então, é muito, assim, até interessante as pessoas também refletirem sobre esse enquadramento. Em relação aos critérios, limites e procedimentos relativos à compensação de benefícios fiscais ou financeiros fiscais do ICMS, o ponto que nos preocupou também é esse artigo 382, o 384 e seguintes. Porque, por exemplo, se uma pessoa jurídica, ela já tem seus benefícios concedidos até 2032 pelo ente federativo, né, inclusive com contrapartidas, aí ela já observou esses critérios para fins de enquadramento para a fruição desses benefícios fiscais até 2032. Mas o artigo 384, ele traz que compete à Receita Federal trazer novos critérios. E trazendo novos critérios, você tem o quê? Você tem efetivamente uma insegurança, porque, poxa, se eu já observei todos os requisitos hoje legais para fins de fruição do ICMS até 2032, e a pretensão da reforma seria garantir, pelo menos, a fruição desse benefício até 2032, por que a reforma tributária está colocando a competência para a Receita Federal trazer novos critérios? E aí, no parágrafo único, ele fala, aplica-se subsidiariamente
a regulamentação do processo administrativo previsto na Lei 9784, ou seja, se eu, contribuinte, que eu já tenho os benefícios concedidos até 2032, eu for questionar, eu vou ter que apresentar um recurso hierárquico que vai ser apreciado pelo delegado da Receita Federal. Ou seja, eu perdi o CARF. Então, qual que é o ponto? E se eu receber uma notificação? Porque a Receita não concordou que eu tenho esse direito de fruir desse benefício, né, que foi me concedido até 2032. Aí eu tenho o artigo 383. Em até 10 dias da lavratura do instrumento previsto no artigo 382 desta lei, deverá ser procedida a correspondente representação criminal para o Ministério Público. Meu Deus, então eu vou ficar com medo até de utilizar algo que eu já consegui, né? Em relação ao imposto seletivo, como bem trouxe a Thaís, o imposto seletivo, ele está, né, ele vai observar o decreto 70235, ou seja, está garantido o CARF, pelo menos. Quanto ao PLP 108 de 24, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que aqui não tem nada a ver com contencioso, mas pode ter uma regulamentação do IGF, né? Então, quem tem 10 milhões e acima de 80 milhões, que vai ter uma alíquota por faixa de patrimônio, aí é 0,5, 1,5. Eu só trouxe aqui para deixar vocês preocupados, eu não estou muito preocupada, porque acho que eu não estou nessa faixa. Em relação ao contencioso administrativo do IBS, a Thaís trouxe muito bem o contencioso administrativo do IBS, né? Que não vai mudar muito em relação ao CARF, que é hoje o contencioso administrativo do CARF, eu trouxe aqui, que vai ser da CBS, né? E eu achei interessante os princípios do contencioso do IBS, né? São vários princípios aqui. Olha que interessante. Simplicidade, lealdade, formalismo moderado, verdade material, motivação, razoável duração do processo, ampla defesa, contraditório, cooperação, oficialidade e tudo mais, né? E os princípios do contencioso da CBS, né? Que, enfim, também contém todos esses pontos aqui colocados no IBS, mas de forma mais simplificada, acredito eu, né? Legalidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, contraditório, segurança jurídica, eficiência, interesse público. O grande ponto hoje é que o interesse público, o termo ele está um pouco desvirtuado, porque interesse público virou interesse arrecadatório. Competências do comitê gestor. Em relação às competências, que eu acho que é interessante trazer aqui, ele fala que é decidir o contencioso administrativo, mas também é atuar junto ao Poder Executivo Federal com vistas a harmonizar normas e interpretações de procedimentos relativos às regras comuns aplicáveis ao IBS e à CBS. Então, poxa, então o comitê gestor ele vai ter a mesma atribuição de um poder executivo, e como ele pode harmonizar normas e interpretações, também do poder legislativo, né? E como ele vai trabalhar isso por meio dessa harmonização, desse grupo de harmonização, para interpretar as normas, né? Interpretar as decisões também, ele vai poder influenciar indiretamente no poder judiciário para a diminuição do litígio. Mas será que isso traz segurança ao contribuinte? Então, é um ponto aí que a gente precisa também checar. Um dos pontos que a Thaís colocou muito bem, que é um ponto de discussão entre empresas, gente, é a emenda constitucional 132, né? Porque ele fala que compete ao STJ agora processar e julgar originariamente os conflitos entre entes federativos ou entre estes do Comitê Gestor do IBS e da CBS. Então, se eu tenho conflito de competência, eu vou poder entrar, então, no STJ para resolver esses conflitos. Mas se eu tiver conflitos em relação à norma, à inconstitucionalidade, eu vou ter que entrar, é claro, no STF. Né? Só que o ponto é que esses conflitos já vão surgir por conta do que a Thaís colocou muito bem, que tem a segregação do contencioso da CBS e do IBS, eles já vão surgir já no âmbito do contencioso administrativo, porque os julgadores, eles têm convicção e eles têm liberdade para votar de acordo com a sua convicção, né? Então, assim, aqui eu fiz aqui um quadrinho diferenciando o contencioso da CBS e do IBS. Realmente, para a gente entrar com prazo,
hoje, para impugnação, o prazo está lá de 30 dias corridos, pelo decreto 7235, em relação ao CBS, que vai observar o decreto 7235, né? Então, está no artigo 10, aqui, inciso 5. Em relação ao IBS, é interessante que o IBS teve uma evolução, né? O prazo está como 20 dias úteis e ainda tem a suspensão entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. Então, aqui, no artigo 74, parágrafo 1º, ele fala do prazo de 20 dias, e tem que ser dias úteis, porque no começo do PLP 108 ele fala de dias úteis, e aqui no artigo 74, caput também. E o parágrafo 2º, ele garante que suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. A portaria CARF, que recentemente foi publicada, a 1501 de 24, ela fala que realmente não vai ter mais sessão de julgamento entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, o que é muito bom, porque quando eu era conselheira, a gente nunca teve férias, né? No CAF. Só que ela não fala nada da suspensão do curso processual. Então, assim, veja que tem algumas nuances, né, de divergência. O artigo 100, por exemplo, que trata do sobrestamento, o artigo 100 do RICARF, ele fala agora expressamente, olha, não há que se falar em sobrestamento no processo administrativo fiscal. Contudo, o sobrestamento do julgamento, ele vai ser obrigatório se houver acórdão de mérito não transitado em julgado pelo STF ou pelo STJ, em sede de repercussão geral, em sede repetitivo, e que declare ilegalidade da norma. Então, ele prevê agora, pela primeira vez, o sobrestamento do processo nessa situação. E o IBS não prevê nada em relação ao sobrestamento. Então, são pontos aí de divergência. Em relação à CBS, a gente tem a súmula CARF 21, que fala que é nula por vício formal a notificação de lançamento que não contém a identificação da autoridade que expediu. Então, se tiver alguma mudança de critério jurídico em relação à base de cálculo, regime tributário, você tem um vício material, né, ou um vício que possa ser considerado aí improcedente o auto de infração. Agora, no PLP 108, você tem o parágrafo 3º, lá que ele fala o seguinte, esqueci de colocar o artigo aqui, que a autoridade lançadora poderá alterar o lançamento efetuado no todo ou em parte em face da impugnação apresentada, diante de vício sanável do ato de lançamento de ofício ou de necessidade de sua reformulação. Gente, se você for considerar vício sanável do ato de lançamento e necessidade de reformulação, ele pode alterar qualquer auto de infração, né? Então, é um ponto aqui que traz um pouco também insegurança. Aqui na CBS, realmente, a gente não tem a possibilidade de impor embargos em primeira instância, logo porque a primeira instância ela é fechada, né? A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ela é fechada, o julgamento, então nem advogados e patronos e contribuintes podem assistir, e aqui no IBS você tem a possibilidade de apresentar um recurso para omissão, contradição e obscuridade na primeira instância. A súmula CARF 2, aprovado pelo Pleno em 2006, ele fala o seguinte também: o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Realmente, a gente lá nunca se pronunciou em relação à inconstitucionalidade da lei tributária. Mas a gente se pronunciou, sim, em relação aos atos, instruções normativas, ADIs e soluções de consulta, atos emitidos pela administração tributária, que o julgador ele entende como sendo ilegal. Por quê? Porque o CARF ele faz o controle da legalidade. O IBS, ele traz o seguinte, o que é muito preocupante. Ele traz no artigo 84, parágrafo 3º, que, ressalvado o disposto neste artigo, fica vedado às autoridades julgadoras, no âmbito do processo administrativo tributário, afastar a aplicação ou deixar de observar a legislação tributária sob fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Vai acontecer, sim, divergência de interpretação, porque um pode
faz o controle da legalidade e no outro não pode. E se tiver um ato administrativo emitido pelo comitê gestor de discutível legalidade? O que acontece? E aí, nesse meio tempo, é que causa também uma preocupação. Por quê? Porque o comitê de harmonização, ele vai ter que ser provocado, e só vai ter alguns integrantes da autoridade fiscal, ou seja, dos entes federativos. E nessa parte, você tem, no julgamento do IBS, não um controle da legalidade. E se prevalecer isso? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que pode ser que chegue essa discussão no judiciário já enviesado. Porque quando chega uma discussão no judiciário de processos relativos ao CARF, você tem lá um entendimento do CARF, ou um entendimento dos julgadores, que seja até pelo voto vencido, né, tratando da questão legal. E agora, pelo menos no IBS, não vai ter, né, esse controle da legalidade. Será que não vai chegar já enviesado no âmbito do judiciário? Então, ponto também para se preocupar. Em relação aqui também, o que eu achei interessante colocar aqui para vocês, né? O artigo 94 PLP 108, ele fala que a tramitação e julgamento do processo administrativo poderão ser diferenciados mediante a adoção do rito sumário em razão do crédito tributário inferior ao valor da alçada, fixado em caráter uniforme em âmbito nacional. A Thaís trouxe muito bem isso, né? Então, aqui, o que ele fala no artigo 94? Hipótese em que a decisão de primeira instância de julgamento será considerada definitiva. Isso já existe, na verdade, no âmbito dos tributos federais, porque entrou aqui o artigo 23 da Lei 3.988, que fala que o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor é assim considerado aquele cujo lançamento fiscal controverso não supere 60 salários mínimos. Então, o ponto é o seguinte: o que vai ser considerado, por exemplo, crédito tributário inferior ao valor de alçada? Será que é o mesmo valor que é considerado, pelo menos, no âmbito do tributo federal, ou seja, que não superar 60 salários mínimos? E um ponto de discussão, quando houve, pelo menos, a entrada desse dispositivo em 2020, foi o seguinte: poxa, esse dispositivo é inconstitucional. Por quê? Porque, pela Constituição Federal, deveria ser resguardado o duplo grau de jurisdição, independentemente do valor, né? Porque aqui também não está se fazendo uma justiça social, porque quanto mais pobre, ou seja, o valor discutido for menor, você não garante, então, mais a segunda instância independente. Então, você acaba sendo prejudicado pelo valor. E aí saiu a portaria MF 20 de 2023, criando 2 alçadas dentro da primeira instância, a rigor. Né? Então, assim, todo o julgamento seria feito aqui pelos auditores fiscais. Né? E aí, o que aconteceu? Poxa, então agora a gente não pode falar mais em duplo grau de jurisdição, porque a Receita Federal, ela criou, então, uma primeira instância dentro da própria Receita Federal e a possibilidade de o contribuinte ele apresentar um recurso voluntário que vai ser vista pela turma recursal, que é formado somente por auditores fiscais, para justamente não se falar mais em prejuízo ao duplo grau de jurisdição, né, pela Constituição Federal. Então, deixa eu até colocar aqui. Então, o ponto assim que eu trouxe um pouquinho mais prático, mas considerando os dispositivos aqui do PLP 68 e 108, e um dos pontos que eu coloco aqui até para os contadores, como a gente vai ter 2 contenciosos, um do IBS e outro da CBS, como que fica a probabilidade de êxito? Porque, por exemplo, hoje, para um tema, uma tese, eu consigo discutir e consigo verificar a probabilidade de êxito até com os escritórios. Nossa, probabilidade de êxito possível, remoto, provável, para fins até de provisionamento. Só que agora, para o mesmo fato gerador, para o mesmo tema, e que eu tenho contenciosos diferentes, inclusive com regras diferentes que a gente já viu aqui,
né? Como que vai funcionar contabilmente essa probabilidade de êxito? Olha, para o mesmo tema, para fins de IBS, a probabilidade de êxito aqui, putz, remoto. Mas para o outro, da CBS, não, está ganhando, olha, é provável que seja. Né? Eu vou ter que pegar e provisionar para uma mesma tese para o outro, não? Então, assim, são pontos assim que me deixam um pouco aflita. Em relação, por exemplo, até Simples Nacional, pessoal. Simples Nacional, você tem no PLP 68 o limite para exclusão do Simples Nacional em relação a ICMS, IBS e ISS, que é um limite diferente do limite hoje aplicável e o limite diferente que vai ser aplicável para a CBS. Então, eu vou ter uma discussão de exclusão do Simples Nacional no âmbito do CARF, em relação ao CBS, quem sabe, e eu tenho essa discussão, porque o limite é diferente ainda, né? Eu vou ter essa discussão no âmbito do comitê gestor. Então, são pontos também que eu vou ter um provisionamento diferente. Né? O que eu vou fazer? Em relação ao crédito, né? Em relação ao crédito, como vocês sabem muito bem, pelo PLP 68, o crédito, hoje, por exemplo, o IBS-CBS, ele tem que ser recolhido pelo fornecedor, certo? Então, fornecedor de bens e fornecedor de serviços. E ele pode ser recolhido em 2 momentos, por competência e caixa, né? E aí, no âmbito do adquirente desse serviço, o adquirente desse serviço, ele não vai poder fruir do crédito, vamos dizer assim, ter direito ao crédito ou não sei como que está lá, ele não vai poder fruir ou ter direito ao crédito pelo regime de competência mais, mas é só no momento em que houver o pagamento, né? Então, ele já fica um pouco capenga, poxa, outra competência, outro caixa, né? E pior, o crédito, por mais que seja pago, ou seja, o adquirente tem esse direito aí ao crédito IBS do CBS, é um crédito diferido. Por quê? Porque ele só vai existir no momento do deferimento. Ah, mas eu já tenho esse direito. Será? Por quê? Porque a Receita pode indeferir. E pode indeferir por quê? Porque, por exemplo, o que está no PLP 68? Ele fala o seguinte: que o crédito ele pode ser indeferido por questão de inidoneidade do fornecedor. E hoje a gente tem uma discussão séria, né, em relação a essa declaração de inidoneidade, porque a Receita entende que a partir do momento que ela considera, ela emite o ato que o fornecedor, por exemplo, é inidôneo, né, o adquirente ele não tem mais direito ao crédito. E isso retroage, porque a Receita considera que o ato é meramente declaratório, não constitutivo. Então, assim, e agora? Então, quer dizer que eu não tenho o direito ainda. Então, quando que eu vou ter o crédito corrente efetivo? Então, como que fica a minha contabilidade em si? Então, assim, são pontos assim que causam um pouco estranheza. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. A transação, que a Thaís bem colocou aqui e eu adorei. Hoje, a gente tem transações no âmbito da PJFN, a gente tem transações no âmbito da Receita, e agora a gente vai ter transações no âmbito do Comitê Gestor. Se vocês forem pegar as regras de transação de PJFN, Receita e Comitê Gestor, e Receita ainda não do Comitê Gestor, vocês vão ver que os critérios são diferentes. Inclusive em relação à recuperabilidade, o que a PJFN considera crédito recuperável ou não, inclusive em relação à capacidade do contribuinte, né, contributiva. Então já é diferente. Agora vai ter um outro critério pelo comitê gestor. Poxa, poderia ter uma unificação, né? IMS, o que nos preocupa? O PLP 68, ele traz várias responsabilidades, não é responsabilidade tributária não, é responsabilidade solidária. Então, o sujeito passivo amplia. Amplia. Então, assim, não vai ter mais aquela discussão que hoje tem, por exemplo, no âmbito do CARF, em relação à legitimidade do sujeito passivo para fins de cancelamento do auto de infração.
né? Então, é um ponto também que nos preocupa, e aí, em relação a isso, a Thaís muito bem trouxe. Onde que a gente vai impetrar mandado de segurança? Né? Se eu impetrar num estado, aquela decisão vai ser ampliada para todos os sujeitos passivos? Não sei. Né? E em relação à lei do CAF, que a Thaís trouxe muito bem, a 14.689, a gente conseguiu colocar alguns dispositivos dentro do PLP, garantindo, né, Thaís, a aplicação dele, mas, infelizmente, não ficou aquela questão também da garantia. Poxa, se eu perder por voto de qualidade e ingressar no judiciário para discussão, eu vou ter que garantir? Poxa, poderia ser aplicável, né, a possibilidade de não garantir. Né? Então, assim, o que me causa estranheza é que cada um está trabalhando de forma diferente e cada um está colocando o que acha mais conveniente, né? Então, em relação ao contencioso judicial, infelizmente, a gente sabe muito bem que está uma briga, né? Então, assim, a gente não sabe como que vai ficar, se vai ficar no âmbito federal ou no âmbito estadual, ou se o IBS também vai ser julgado pela Justiça Estadual e a CBS pela Justiça Federal, e aí como que fica provisionamento? Vai ficar uma bagunça, né? Inclusive no âmbito do judiciário, se o processo ficar no judiciário, então como que fica? Ele vai simplificar mesmo a reforma? Então são pontos aí de provocação. É isso, Eric. A minha parte. Só isso, né? Ai, ai. Minha pergunta, no fundo, é muito simples, é para as duas. Aí eu queria que vocês dessem para um pobre contador uma visão, afinal de contas. Porque hoje também é uma confusão, hoje também é um negócio. Vai melhorar ou vai piorar a questão do contencioso? Ou a gente ainda não consegue ter uma ideia de como isso vai funcionar em termos enfim, de melhoria ou pioria da coisa. Quer dizer, queria que vocês comentassem isso. Quer dizer, para a vida das empresas, vai melhorar, vai piorar? E para a vida dos advogados, vai melhorar ou vai piorar? E aqui eu não estou perguntando se eles vão ganhar mais dinheiro porque vai ter mais trabalho, tá? Posso começar, Tati? Primeiro, parabéns, Tati, pela exposição e já colocando aqui, a Tati tem feito um trabalho maravilhoso mesmo no âmbito aí da Brasca, um desafio e tanto, trazendo, e grande parte do que foi colocado ali no PLP foi muito fruto desse trabalho mesmo. O Eric, deixa eu te falar, você sabe que eu sou professora de processo tributário, né? Eu sou aquela pessoa que as pessoas ainda acreditam que eu gosto de contencioso, embora eu ame falar de soluções alternativas de conflitos tributários. Eu não tenho dúvida, eu acho que a ideia da emenda constitucional, né, da mudança, de acabar com o ICMS, ISS, migrar para esse IVA, ainda que dual, que também foi uma forma da gente tentar atender esse nosso sistema, né, essa nossa sistema federativo aí complexo, onde a gente precisa conferir autonomia para Estado e município. Eu acho que mesmo em razão de toda essa complexidade, a ideia da criação do IBS e da CBS, na minha visão, simplificariam. Acho que a gente, de fato, tem um momento de transição inevitável. Talvez essa transição, que termina em 2033, seja o começo do apocalipse, porque a gente vai precisar viver com esses dois universos que não são simples e que a gente vai precisar aprender a entender essa nova sistemática, continuar com a antiga. A Tati trouxe aqui, né? A gente vai começar a se aproveitar dos créditos de saldo credor, que a gente sabe que é um grande problema no âmbito dos estados, só em 2032, assim, isso é óbvio que os contribuintes vão levar isso para o judiciário. Então, eu acho o seguinte, no longo prazo, lembrem-se, a gente vai passar por quase 3 governos, né, federais, mudança de Congresso, se nada mudar, eu acho que a gente tende a ter um sistema mais simplificado. No entanto, a forma como o contencioso está hoje me preocupa muito, porque o contencioso ele é um braço de validação sobre as interpretações, no fim das contas. Então, se eu tenho uma dúvida, eu submeto isso a um questionamento, seja ele administrativo ou judicial.
Na medida que a gente vai ter, como a gente tentou mostrar aqui para vocês, dois contenciosos muito pulverizados, um contencioso judicial que a gente ainda não sabe como vai ser. Eu tenho discussão se vai ser resolvido no âmbito do Estado ou no âmbito estadual ou federal. Imagina que para a gente decidir isso, se não vier uma lei, eu vou precisar discutir judicialmente a competência para um dia o Supremo ou o STJ dizerem quem é competente. Isso vai levar quanto tempo, né? A gente ainda não sabe quem vai resolver. Então, do jeito que está hoje o contencioso, me assusta muito, porque eu acho que o contribuinte vai ter poucas respostas rápidas sobre interpretação. E vejam, é um novo sistema. A gente até hoje não conseguiu entender o conceito de faturamento. A gente resolveu para o ICMS na base do PIS da COFINS, mas não resolveu para o ISS na base do PIS da COFINS. Então, assim, a gente vai levar quanto tempo para entender tudo que a gente está começando a compreender agora em termos da emenda constitucional 132? E mais do que isso, a gente já começa a ver vários pontos de contencioso. Essa discussão do crédito, assim, está lá previsto que é uma não cumulatividade ampla, mas aí vem a lei complementar e diz, bom, mas essa não cumulatividade vai estar condicionada ao recolhimento. Ah, vai ter o split payment, que vai resolver, né? Ninguém vai deixar de pagar, porque isso vai ser feito o pagamento na operação financeira. Mas e quando não for, né? E até isso funcionar? E aquele contribuinte que não teve o split payment anterior, mas eu não tem nada a ver com isso. A gente sabe que essa foi uma demanda dos estados, fruto de contencioso. A gente vai criar outro contencioso. Então, assim, muito pragmaticamente, olhando para a parte formal do processo, eu acho que o processo pode ser um mecanismo de simplificação desse nosso novo sistema. Se a gente facilitar, criar um único contencioso administrativo, modificar o que está hoje no contencioso judicial, talvez conversar com essa reforma da ministra Regina Helena e dessa comissão, que avançou muito em termos de simplificação e otimização do processo, talvez a gente possa dizer que a nossa vida vai estar facilitada, Eric. Aí eu não vou mais precisar ficar dando aula de processo tributário do jeito que a gente dá com 30 horas aulas para explicar tudo isso. Acho que é um pouco por aí. A hora é agora, assim. Eu acho que só para terminar e passar a palavra para a Tati, abrir para os debates, a gente discutiu, ainda que muita gente tenha achado que a gente discutiu pouco a reforma tributária em termos material, a gente discutiu muito, mas a gente não discutiu nada de processo, não discutiu nada do contencioso administrativo. E aí passou ali nesse projeto sem ninguém olhar. E a gente percebe muito isso. Agora, quem está no dia a dia de processo, né? Tem coisa que chama muita atenção, a gente diz, olha como isso aqui vai ficar. E passou batido. Então, acho que se não resolvermos agora, a gente vai ter muito trabalho. E trabalho chato, não trabalho legal, viu, Eric? É. Tati, Bom, Eric, eu, assim, antes eu estava realmente, assim, mais otimista em relação à reforma, para falar a verdade. Por quê? Porque a gente tem agora um único fato gerador, né? Uma única hipótese de incidência. E só que tem um ponto que eu acho que é interessante em relação ao contencioso. Hoje, como que estão os tributos? ISS, ICMS, PIS e COFINS, né? A gente tem conflitos de competência, a gente tem uma norma para não ter conflitos de competência dada pela Constituição Federal. E eu tenho bases de cálculos diferentes. Então, eu tenho a incidência da receita sobre o PIS/COFINS sobre a receita, você tem o ISS, que é a remuneração, prestação de serviço, por isso que na prestação de serviço, por exemplo, de contratos de rateio de custo, contrato de rateio de custo não é considerado uma prestação de serviço porque não tem remuneração. Então, o próprio nome fala rateio de custo. Por isso que não tem PIS/COFINS, não tem ISS, porque você não tem uma prestação de serviço. Agora, você acabou com esse afastamento por conflitos de competência, né, entre entes federativos, porque você trouxe uma mesma base de cálculo. Mas, assim, por mais que traga, por exemplo, uma simplificação, a gente tem um aumento, desculpa, da carga tributária, porque você tem um aumento do fato gerador. Né? Então, aquilo que não era tributado pelo ISS, agora vai ser a rigor pelo ICMS, indiretamente pelo PIS/COFINS, porque você tem uma tributação do IVA dual com uma base mais ampla. Então, por exemplo, aquela discussão que a gente tinha, poxa, é prestação de serviço, não é prestação de serviço, não vai mais ocorrer. Tanto é assim que fornecimento de bens e serviços, fornecimento de serviços,
para partes não relacionadas e que não seja oneroso, ou seja, que não tenha preço, contrato de rateio de custo vai ser base de cálculo do IVA. Então, hoje a gente tem, sim, uma preocupação em relação aos próprios eventos que vão estar na reforma tributária, né? Agora, em relação ao contencioso, infelizmente, a gente tem regras diferentes, né? E, a meu ver, pelo que eu mostrei aqui no PLP 68, a gente teve propostas de desculpa oportunistas, arrecadatórias, sim. Por quê? Porque eles colocaram expressamente numa lei complementar, né? Nesse projeto de lei complementar, a entrada do contencioso para determinados eventos, como a gente viu aqui, que tem que observar o rito processual da Lei 9784, ou seja, sem discussão no CARF. Né? E em relação à parte de divergência, infelizmente, eu acho que teve uma questão política também para ter 2 contenciosos, porque senão muita gente ia ser demitida. Quem que ficaria? O auditor fiscal federal ou o auditor fiscal estadual? Mas aí, olha o ponto. Como que eu vou provisionar isso? Se um julgar de uma forma ruim, o outro julgar de uma forma boa, o mesmo caso, o mesmo fato gerador. E eu vou duplicar, poxa, vai diminuir o custo operacional das empresas. Será que vai diminuir? Por quê? Porque agora eu vou ter que ter 2 contenciosos a rigor, um para IBS e CBS, com critérios diferentes, prazos diferentes, recursos diferentes, então, assim, e administração diferente para o mesmo tema. Porque se eu for efetivamente autuado em relação à CBS, eu vou ser autuado em relação ao IBS. E não é só fazer copia e cola, porque os critérios são diferentes, os requisitos são diferentes. Então, como que eu vou considerar isso? E até indo pelo lado contábil, quando que eu vou considerar que eu tenho direito ao crédito do IBS e da CBS? Como que eu vou ter, né, essa percepção que eu tenho esse direito? Porque hoje o crédito, por exemplo, de retenção de RFonte, CESP e COFINS-Fonte é regime de competência. É uma mera antecipação, eu já posso utilizar. E, por exemplo, o que o PLP 68 não deixou claro em relação ao PLP 108? O PLP 108 deixou claro que os créditos de ICMS que eu consegui por meio de decisão judicial, ou seja, em débito tributário, eu vou poder compensar. Por mais que tenha sido pedido para colocar que os créditos de PIS/COFINS relativos à decisão judicial, que é o débito tributário, eu vou poder também compensar com o CBS, não foi colocado. Eu vou perder? Então, assim, são regras diferentes. Então, assim, o que me preocupa realmente, se essas propostas vieram para simplificar, para neutralizar ou não, né? E a parte contábil, a gente sabe muito bem que ela vai ser alterada e ela vai simplificar até os lançamentos contábeis, porque o IBS e CBS, eles não estão mais, vamos dizer assim, grossapados, tal como o ISS, né? O PIS, COFINS e tudo mais. Mas a gente tem aí uma simplificação contábil em relação à questão da despesa do IBS e da CBS. Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado em relação à carga tributária e a parte de provisionamento, a parte de contabilização desse crédito também. E não foi falado nada em relação ao split payment, como que vai ser tratado os fornecimentos que não de bens e serviços internos, por exemplo, entre empresas, né, dentro da empresa, porque não vai ter nota fiscal também. Né? Mas só que como o fato gerador é o fornecimento de bens e serviços, por exemplo, se eu adquiro um bem ou um serviço, eu empresa, e eu forneço para o meu empregado, eu tenho 2 fatos geradores, porque eu tenho o fornecimento desse bem para minha empresa e o fornecimento dessa empresa para os meus colaboradores. Então, assim, e nesse fornecimento de bens com colaboradores, não está no split payment, porque o split payment é, né, só a primeira etapa. Então, como que vai ficar? Né? Então, assim, eu acho que são pontos aí para a gente poder discutir aí e também avançar, pelo menos, quem sabe, na parte operacional, né?
A gente tem uma excelente oportunidade de arrumar tudo, né? É, sabemos que certamente não virá do jeito que todo mundo quer, até porque é impossível a gente chegar num consenso entre tanta gente num país desse tamanho. Mas a gente tem realmente uma oportunidade muito boa de ajustar, não só a questão tributária, mas a questão do contencioso. Agora, me causa muita estranheza esse fato de você ter diferentes entes julgando a mesma coisa. É muito esquisito isso, porque a gente vê hoje o mesmo ente julgador aí, pega aí a Receita Federal, a Receita Estadual, e você tem um monte de diferentes fiscais com diferentes posicionamentos. Muitas vezes, nos processos administrativos, você tem diferentes posicionamentos para a mesma coisa. Já é uma confusão sendo um ente só julgando aquela mesma coisa. Quando a gente tiver três, vai ser como. Para citar, isso não fui eu que disse, tá? O La Rosa disse aqui, ó, será uma zona. La Rosa, você não quer abrir seu microfone, não, e fazer a sua pergunta direto, em vez da gente ficar no chat? Se não, eu Claro, leio aqui, mas se puder. não, Eric, você está me ouvindo? Sim, É que assim, eu acho que tudo a gente parte do histórico, né, de uma instituição, de uma pessoa, né? Aquela pessoa que só rouba de mim, só passa a perna em mim, aquele familiar que me mente, ele diz que agora vai mudar, o marido que vai deixar de ser mulherengo, o marido que deixa de jogo, ele tem que dar provas por um tempo longo, né? E aí o que a gente está vendo agora com o pronunciamento da Receita Federal de anteontem, onde ela virou a mesa contra o crédito presumido e ela vai autuar todo mundo, ela rasgou a decisão da STJ, ela vai afetar as transportadoras. Então, assim, ela só dá mostras de que ela quer afastar a reforma administrativa, não cortar a própria carne e ser aquele filho que quer aumentar o limite do cartão e F para o pai. Então, está muito claro. Né? Então, é impossível, se a gente tem alguém ingênuo aqui, que está acreditando no confia. Minha opinião, desculpa. Por quê? Porque os passos que o governo está dando, desde limitar com a moratória a compensação da tese do século, desde limitar agora a atualização de depósito judicial, não por Selic e por IPCA. Então, se eu faço depósito montante integral e perco, eu vou ter que, no final, ainda complementar o delta. Assim, é um absurdo, pessoal. E a gente está assistindo. E não, agora vai vir. Não vai, pessoal, desculpa, assim. Volto a dizer, aquela questão do ágil, né? Vamos olhar o filme, não vamos olhar a fotografia. O nosso jurista lá, que eu esqueci do livro lá, que agora vocês me ajudam aí, que eu estou chegando aos 30 anos aqui, né, Thaís? Eu vou ficando com amnésia assim, temporal. Mas é isso, é só para trazer um pouco da indignação. Eu não sei se todos leram o pronunciamento da Receita de anteontem, um absurdo, né? E mais a questão agora de limitar a remuneração do depósito judicial por IPCA, né? 3% contra 10%, quer dizer, é um absurdo. B mais 1, né? O deposito já está na conta do governo, ele faz a lambança, não presta contas. Tem todos os fundos de telecom, o FUST, tudo que está tudo na conta, usou 10%, não sei se vocês acompanham. Então, cara, quem acredita, assim, eu ainda estou procurando alguém assim, no CPF. Vamos tirar aqui, né? Quem acredita? Eu jogo aí a bomba aí e saio fora. La Rosa, se eu puder, rapidamente, né? Eu fico me lembrando quando a gente começou a estudar aquelas situações, né, de cooperative compliance, vamos olhar, e aí começa a vir, não venho nos conformes. É exatamente o que você falou, assim, num dia só tu confia, fala do sintonia que vem por aí, né? E a gente está numa expectativa e de repente começa a limitar a compensação de decisão que já estava transitada em julgado. E aí, quando você fala do contencioso, é exatamente isso. Como a gente vai confiar num contencioso administrativo pulverizado, onde a gente sabe que nem a própria decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, a Receita encontra mecanismos para mudar e reverter. Como é que vai ser quando eu tiver um ente dizendo, olha, isso aqui o contribuinte tem razão, ele vai falar, não, eu não quero que tenha, eu tenho essa autonomia, eu posso levar isso para o contencioso até o fim, não vou fazer súmula vinculante desse tema, para deixar vindo a autuação, né? Então, acho que realmente assim, é difícil acreditar quando o histórico nos mostrou, não mostrou outra coisa. Enquanto não mudar o paradigma, não mudar a posição e entender que a gente está do mesmo lado, vai ser difícil acreditar. Thaís, assim, eu estou trazendo só 5 fatos. Tentaram extinguir o JCP, carimbaram naquele dispositivo que eles tentaram implementar, né, para afastar o retroativo. Então, se ele tenta tirar o retroativo que ele aceita,
restringiu a base de cálculo para não calcular sobre incentivo fiscal. Exato. Moratória sobre direito líquido de ação transitar julgada. Transitar em julgado. Né? Retroativo. Abaixo de 5 milhões ele está bloqueando, né? Você não consegue fazer compensação. Ele fez agora essa moratória sobre o IPCA contra a Selic. Depósito, né? É D+1. Ele lançou essa metralhadora anteontem, que ele vai autuar todo mundo com crédito presumido. Ele está dizendo ali, quem tem fundo de pobreza, quem é logística e toma 20% e abre mão do crédito. Pessoal, leiam que vocês vão... Sessão terror. E aí me vem com confia, me vem... Desculpa, assim, é aquele marido que chega todo dia à tarde, que bate na mulher e que a mulher ainda acredita na sogra. La Rosa, assim, colocando assim os pontos, assim, eu acho que você Desculpa, trouxe tá, pessoal, mas assim, eu não consigo ter filtro, tá? Pelo tudo que está acontecendo desde janeiro, né? Mas, enfim, quero jogar álcool na fogueira e passar a bola para vocês, quero ouvir um pouco de vocês também. La Rosa, eu acho que a sua indignação é legítima, tá? É legítima, tanto que, assim, as pessoas jurídicas fazendo uma simulação, a preocupação realmente é essa. Poxa, se, por exemplo, nesse caso do PLP 68, né, se eles não estão colocando a garantia de você pegar em relação ao crédito PIS/COFINS, ou pelo menos de uma forma clara, né, que você pode ainda utilizar aí para compensar com a CBS, né, e eles ainda trazem a limitação da compensação, então como que fica, né? Então, assim, o que está acontecendo? E mais aquilo, né, Tati, que a gente discutiu, que não está claro se, a partir da conversão do PLP, toda ação transitar julgada já não vai ser direto expedido precatório e vai ser vedado a compensação na esfera administrativa. Lembra que a gente discutiu, Tati, do IBF? Mais isso. Perfeito. Então, assim, a gente começa a ver, ele deu 5 anos para homologar de forma tácita o crédito CMS, depois de tentado transferir e usar. Então, pessoal, sim, não tem. A gente está vendo uma questão que eu não sei, Thaís, se vocês já estão discutindo isso. Lembra que anos atrás o fisco sempre fiscalizava o 5º ano por prescrição? Lembra? Era assim, né? Eles estão fiscalizando 2023. Eles estão autuando todo mundo. Eles querem levar para o litígio e querem forçar, porque estão direcionando para a Procuradoria a PGFN está fazendo denúncia-crime contra o diretor estatutário. De novo. Que era uma situação que aconteceu no âmbito do Estado, né? Aí o gringo, que é diretor estatutário da multinacional, recebe lá o oficial em casa, paga, Perfeito. sabe? Terrorismo, é o que está acontecendo, uma coerção, né, La Rosa? Infelizmente, assim, até na parte, por exemplo, da parte federal, por exemplo, alguns autos de infração que nem se discute a questão da conduta, eles estão imputando responsabilidade fiscal para fins penais. Então, assim, Tati, vou pensar no Simples Nacional. Perfeito. Quem ficou responsável por estruturar a empresa que está no Simples Nacional para poder ser partícipe do sistema do CBS-BS? A empresa, porque se é um fornecedor estratégico, eu não posso ligar o EF e falar ou você se adequa a débito e crédito. Ele nem sabe como é que é o fornecedor dele, tem um monte de informalidade no fornecedor do Simples, ele vai ter que enquadrar o cara dele para ele poder tomar crédito e gerar débito. Vocês estão vendo que o negócio assim, olha, enfim, mas era isso aí. Você colocou Eric, obrigado. Essa questão da representação para fins penais é bem interessante, né? Quando a gente olha o relatório da Receita Federal de fiscalização, teve um aumento brutal nos últimos anos. E a justificativa é muito por conta de obrigação acessória, por conta do e-social, que aí eu começo a ver a parte previdenciária, então eu teria ali aquele aumento. Porque isso era mais comum até no âmbito dos estados, até por conta da decisão do Supremo. Aí, quando a Tati trouxe a questão da representação para fins penais aqui, do indício, né, de inconsistência, onde a gente tem vários termos que, assim, a gente discute até hoje para tentar entender o que é devedor contumaz, que no âmbito dos estados isso vai crescer muito. O PLP poderia ter regulamentado isso, né? A gente sabe que tem alguns projetos de lei caminhando para... né, Thaís? Deveria. Era objetivo, tem Exato. que ser objetivo. Senão, a gente sabe que tem o PLP para tentar tratar disso, mas não está, não existe ainda.
como é que isso vai ser tratado, né? A gente vê no âmbito dos estados o que tem acontecido, gente. Assim, eu participei de algumas transações, ainda no âmbito da Secretaria de Fazenda, onde a gente é coagido a formalizar a transação sob pena de ser considerado devedor e pagar cada emissão de nota fiscal, ICMS. Então, assim, a gente precisa ter alguns termos que a gente já sabe que vieram daquele contencioso sem solução agora, porque senão o campo está aberto, Thaís, né? outra questão absurda. Os estados, eles não têm responsabilidade civil na questão de acelerar a cessão de crédito CMS para terceiros, né? Então, você pega estados aí, Pará, estados caóticos, né? Ali o Siscred do Paraná, ele dá o limite por responsabilidade fiscal, mas que o limite bate em junho. Vai tudo para dezembro de 2032, que vai jogar para que você tem 5 anos para homologar, e vai ser pelo IPCA. Então, uma brincadeira que eu fiz aqui, valor presente do IPCA, indo com o IPCA, voltando com o Selic, é zero quase. Sabe, valor presente, se fizer um cálculo financeiro. Mas, enfim, volto a dizer, eu acho, e vocês viram aí, eu botei uma notícia no início, Eric, que o governo já jogou a toalha, aparentemente, para 2025, né? É tudo uma questão eleitoreira. A gente está 2 semanas aí da eleição para prefeito, né? Então, banca-se para prefeito, tira-se o pé, né? E a gente fica aqui tentando orientar, muitas vezes, a própria estratégia, né, do escritório de advocacia, da consultoria e do in-company, né? Porque vamos ter budget, o dinheiro ele é escasso. Eu vou usar para começar a me preparar para a reforma, ou eu vou usar para poder fazer as coisas de reporte, de compliance, saneamento de dados, que eu tenho multas absurdas por inconsistência de dados. Aonde alocar esse dinheiro? E aí, o que a galera está falando agora? Vou pagar para ver. Se vai ficar nisso, eu não vou antecipar aqui 2 sistemas, né? Transição. Minha aposta, tá? E aí eu passo a palavra. Eu acho que o que vai acontecer? Vai ter só a consolidação do PIS e COFINS. Eles vão, porque está na Constituição, eles são obrigados a. Eles não vão fazer uma emenda constitucional para mudar o prazo. Né? Eu estou apostando, fazer aqui um bet, né? Que está na moda agora, né? Mas eu não estou com o Gustavo Lima lá, porque quem é sócia Isso lá quer é a falar, Tati. toma cuidado, hein? Não é a Deolane tá Tati. por aí. Não, a Tati que é sócia lá, oculta lá do MSPL. Não, estou brincando aqui. Está gravando, eu retiro aí. Carlos, apaga essa parte aí, por favor. Apaga essa parte, por favor. La Rosa, você é uma figurinha, mas você colocou pontos bem importantes. Eu acho assim que o grande problema que a gente tem aqui, até voltando no PLP 68, viu, Eric, e o PLP 108, é que para mim está claro que houve algumas restrições à entrada no contencioso administrativo, como a gente viu aqui, né? E aí está claro também algumas propostas, assim, alguns dispositivos oportunistas que realmente vão retirar o nosso controle da legalidade hoje, tá? Que hoje é observado no CARF. Então, e está claro também que a gente não vai ter os instrumentos que a gente tem para poder entrar no judiciário. Então, assim, por quê? Porque a gente não tem claro como que a gente vai entrar no judiciário. Porque como que a gente. Onde a gente vai impetrar esse mandado de segurança? E contra quem? Então, assim, não está claro, infelizmente. Por isso que eu falo assim, pus, então o litígio vai terminar, assim, de acordo com o que eles estão, de acordo com a narrativa. Porque os instrumentos que a gente tem não estão claros e, em relação aos eventos, eles restringiram. E agora, o ponto que a Thaís colocou do devedor contumaz, veja, a proposta da Receita Federal para devedor contumaz, ele não converge com o programa Confia mesmo. Por quê? Porque a Receita Federal trouxe uma proposta que, olha, até tal valor, se for superior a tal valor, você vai ser enquadrado como devedor contumaz. E não afastaram aqueles valores, aqueles débitos que eu estou discutindo no âmbito do processo administrativo. Então, isso é um absurdo. Ô, Então, Tati, assim, mais absurdo, tão absurdo quanto, é a questão da restrição. Você viu que eles sim, falaram? Se eu pegar um desvio aqui, eu não vou cumprir o prazo que eu estou dando, e aí vai ficar 1 ano. Meus sim, amigos, vocês acham que eles vão bater lá os 60 dias, eu não lembro, né? Nem sei o que está agora, e vai ter o TED na conta? Eles vão abrir processo interno para avaliar e vai ficar dentro de 1 ano, mandato de segurança. Vamos de novo, vamos que nem as PER, desculpa, né? Com as PER, né?
Mas assim, Tati, eu volto a dizer, eu tenho que olhar para o passado para poder acreditar no futuro. Sim, E sim. todos os sinais que estão vindo, o próprio Haddad falou, não vamos atingir a meta por culpa do CARF. Né? Sim. Vocês viram ele falando isso aqui? Ele abriu o Falou orçamento. agora, o cara é um idiota, né? E assim, desculpa, tá? Nossa, vai ficar gravado. Mas assim, o ponto é que ele abriu o orçamento e, por exemplo, quando saiu a lei do CARF, ele tinha colocado que a gente teria um retorno aí de 50 e poucos bilhões, o Estado teria um retorno, né, para poder aí neutralizar o arcabouço fiscal, né, as despesas, né? Mas o arcabouço fiscal está acabando com o fiscal, por isso que eu falo que acabou-se o fiscal, né? Porque você viu o absurdo que ele pediu para o STF para tirar do teto de gastos os gastos com as queimadas? Vocês viram? Então, assim, ó, agora é genial, tudo fora né? do teto. É genial, Eric, é fácil. É eu genial, tenho bom. orçamento ilimitado. Pai, aumenta meu limite de crédito. Toma, filho. Pai, eu quero ir para Maldivas. Está aqui. É o que ele fez. Ele tem lá os parça dele no STF, que a gente sabe. Né? É claro isso. Quem está em Brasília sabe como é que funciona. E está escancarado. Ele liberou os precatórios no final do ano passado. Lembra? 30 bi. Para quem? O Haddad contando moeda e o Lula vai lá e pede para liberar 30 bi? Mas que cara caridoso, né? Não, mas não tem problema, porque aí você tira isso daí do... Deixa de ser uma despesa, tranquilo, isso aí. Não, mas eu acho tão isso bacana, é o equivalente a você fazer de tirar dinheiro do nada. O Haddad brigando por moeda e o Lula falando, não, vamos pagar os precatórios que estão com algumas pessoas que me vieram aqui pedir para acelerar. Pessoal, isso que eu digo, né? Isso aqui é uma palhaçada, né? Quem viu essa das queimadas e quem viu como que liberou os precatórios no final do ano, fora do teto, para mim acabou, entendeu, Thaís? Assim, é o perfil, ética e moral. Né? Eu conheço as pessoas pelas atitudes, né? E eu acho que a gente está numa situação aqui complicada, que a gente não pode ficar parado, né, Tati? A gente não pode ficar ali em cima do muro e a gente vai para a luta, perde uma orelha, volta, vai, e vai ser assim. A gente está num front que perde, volta e vai avançando a tropa, né? Mas é um avanço bem dolorido, né? Que a gente está tendo, que a gente podia estar usando essa energia para coisas que gerassem mais valor para o país, né? Uma pena. O Haroldo Levi já pediu desculpas que teve que sair, mas ele falou aqui no chat, não sei se vocês viram, né? Dizer que isso aqui é um manicômio tributário, né? É uma coisa. É um problema sério que a gente tá construindo um negócio para o futuro para resolver problemas do agora, né? Isso é complicado. E aí isso daí vai acabar deixando rastros, né? Vai deixar essa voracidade tributária que a gente está vendo aí, né? Ela vai deixar marcas na reforma tributária, vai deixar marcas para o futuro, para próximos governos, próximos, enfim, Mas, qualquer Eric, que seja que sabe... venha aí, né? Vai Você sabe quem é o sofrer mais com isso. prejudicado? Você sabe quem é o mais prejudicado na minha cabeça? Não é o escritório de advocacia, não é a consultoria tributária, porque, infelizmente, quanto mais o mar tiver revolto, melhor, né? Infelizmente, para as consultorias. É a área tributária da empresa que tem budget contado, que está aí sendo cobrado pelo CFO, cobrado pelo Global, que vai ter que entrar, né, com 2 sistemas em paralelo, que vai ter que reavaliar as empresas do Simples, que vai ter que reavaliar o procurement dos contratos, onde tem preço líquido de venda, que vai ter que reavaliar toda a cadeia logística, porque vai deixar de ser agora o viés, se importava pelo TTD de Santa Catarina não vai importar mais, né? Sabe, cara, olha a missão que a área tributária tem com a área de logística para poder redesenhar, né, junto com os assessores externos, algo que é um futuro mega incerto. Eu tenho pena de quem hoje trabalha na área tributária e de finanças, porque está sendo cobrado, está sendo exigido em todos os níveis, e a gente não tem aí um horizonte seguro para tomada de decisão, né, de alocação de budget. Pior que isso, quem mais sofre mesmo somos todos nós como cidadãos, e todos os cidadãos, porque isso daí acaba impactando em
preços maiores, custos mais altos para as empresas, e isso tudo, obviamente, é repassado para o consumidor, e você acaba, de novo, naquela história de que você gasta muito tempo e energia com imposto e tempo e energia que poderia estar na produção, que O poderia Eric, eu estar... fiz um cálculo, e aí é um cálculo do CPF, tá? Quem vai se beneficiar com a reforma é quem investe muito em CAPEX, porque o CBS e o IBS vai ser na cabeça, e hoje eu tenho 1,48 pelo CIAP, né, o ICMS. Então, e empresa que tem capital humano intensivo não vai tomar crédito disso. Tá? Então, acho que é um cenário que... mas no bottom line se ajusta. Mas, meu amigo, não é assim bottom line se ajusta. Eu, como escritório de advocacia, eu vou repassar 15% do meu cliente. Né? Aquele que investe em CAPEX vai reduzir o valor, porque o ICMS que ele tomava 1,48 sem correção, ele vai tomar na cabeça? Não vai, pessoal. A gente sabe... Olha o que foi a tese do século. Só quem tinha cliente-fornecedor uma relação muito selvagem que repassou. Quem conseguiu dar um somebody love e falar que recuperou perda do passado, tocou-lhe pau e melhorou margem. A gente sabe disso. Então, assim, e concordo com você, né, Eric? O dólar a 5,50, o custo logístico de container aumentando muito, né? As empresas tendo que ter uma mesa de operação muito forte para segurar esse dólar e as variações de commodity. Cara, tá um momento bem sensível e eu só vejo empresas saindo do Brasil. É uma pena, né? A gente vê essa desindustrialização porque o risco do Brasil está cada vez maior, né? Apesar da gente ouvir de multinacional que a margem é muito boa aqui, né? Tem empresa investindo bastante também, né? Em setores que ainda eles têm um share que permite ter margem alta. Mas olha o varejo, né? Olha a aviação. 2 empresas de recuperação judicial, varejo ali, né? A gente sabe que está cambaleando, né? Pelos resultados trimestrais. São sinais, né? Que aí cada um entende de uma maneira, né? Mas eu prometo não falar mais e passo a palavra para Ari. Bom, eu queria fazer algumas reflexões. Eu estou ouvindo bastante, eu sabia e sei muito pouco sobre essa questão de contencioso aí, mas eu queria fazer algumas reflexões. Primeiro é que eu acho que ninguém é inocente de achar que numa reforma tributária o imposto vai cair, que a gente vai pagar menos imposto. Eu acho que isso seria muita inocência de quem pensasse desse jeito. Eu tenho dito isso há pelo menos 20 anos, quando comecei a fazer trabalhos com demonstração de valor adicionado, mostrando... E veja, a reforma tributária, desde aquela de 1966, né, quando se criou o ICMS, o ICM, né, não tinha nem o S, o IPI. De lá para cá, a gente continua falando de reforma tributária. Tá? E eu sempre disse o seguinte, que esqueça quem acha que reforma tributária vai reduzir imposto. Independentemente de qualquer coisa, tem um único motivo que é absolutamente justificável para isso. O tamanho do Estado não diminuiu e nem vai diminuir. Quer dizer, o tamanho da Previdência Social, do Ministério da Marinha, da Faculdade da Universidade de São Paulo, o Estado não vai diminuir. Se o Estado não vai diminuir, só tem um jeito de continuar pagando a quem trabalha no Estado, que é arrecadando. Tá certo? Então, não, é inocência imaginar que a reforma tributária pudesse reduzir impostos. Né? Então, independente de qualquer coisa. Essas questões todas que vocês estão levantando agora, de contencioso, olha, me desculpe, mas o culpado não é o Haddad, o culpado não é o ministro da Fazenda do Bolsonaro, eu me recuso a falar o nome dele, o culpado não é o ministro da Fazenda chamado Fernando Henrique Cardoso, não é o Delfim Neto, não é. O culpado é o seguinte, o culpado é o tamanho do Estado. O Estado vai continuar desse tamanho. Se nós quisermos fazer alguma coisa que possa contornar tudo isso que vocês estão dizendo, nós temos que voltar a 1988 e refazer a Constituição. Refaz a Constituição, diminui o tamanho do Estado e todos esses subterfúgios que o Estado consegue montar ou tenta montar para poder continuar tendo o mesmo tamanho, vão continuar.
independentemente de quem seja o ministro da Fazenda, independentemente se o governo é de direita ou de esquerda, independentemente se o governo é de centro, independentemente de qualquer coisa. Nós temos um problema, o tamanho do Estado. O que nós temos que discutir é se esse Estado deve continuar desse tamanho ou não. Se ele continuar desse tamanho que está, e a gente reclama por ele aumentar, porque cada vez mais nós temos gente trabalhando no Estado como funcionário público, cada vez mais tem concurso, etc., 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 cada vez mais está aposentado, cada vez mais as pessoas morrem mais velhas, tá certo? E a Previdência tem que continuar pagando. Ou nós pensamos nisso, ou não adianta. O resto vão acontecer, são esses subterfúgios que vocês levantaram. Isso é mérito do ministro atual da Fazenda? É mérito do ministro anterior da Fazenda? É mérito dos ministros de... Sabe, daqui a pouco nós vamos chamar o Mário Henrique Simons, quer dizer que a culpa é dele. Ou do Delfim, que morreu há menos tempo. Tá certo? Quer dizer, esse é o problema. Nós temos que pensar no tamanho do Estado. Como é que o Estado faz para poder sobreviver? É do jeito que vocês estão falando. Como é que uma família de 5 pessoas vive com 2 salários mínimos? Fazendo um monte de coisinhas. Pega uma coisa ali, tira dali, outra. É assim que o Estado está do mesmo tamanho. Tá? E a questão da redução de carga tributária realmente é uma inocência. Eu falo isso faz bastante tempo. Tá? Desculpe. Boris, só para complementar que uma família de baixa renda, ela vive também apostando em bet, né? Que a gente viu que 20% do Bolsa Família, que é 3 bi por mês, ele vai para o bet e as pessoas estranham por que as famílias de baixa classe e baixa renda estão apostando no bet. E aí eu pergunto quem é que comanda as comunidades, que é o PCC, que é onde se lava dinheiro, né? Só uma reflexão, né? Que eu não tinha entendido dessa maneira, mas me abriu essa visão. Veja, essa é a discussão. Curioso, né? Assim, é polêmico o que eu falei, tá? Mas tem sentido. Eu concordo com você. Essa é a discussão que vem depois. Mas a discussão anterior era o seguinte: a introdução do Bolsa Família era necessária ou não? Nós tínhamos que dar comida para as pessoas ou deixá-las morrer? Tá certo? Muito bem. Se de repente alguém vem e fala assim, olha, o dinheiro tem que ir para o nome da mulher que controla a família, porque o homem normalmente faz tudo isso que você anteriormente falou, tudo bem, isso é outra coisa. Se agora nós vamos estudar mecanismo que você não possa usar o Bolsa Família para fazer apostas, legal. Se agora nós vamos dizer, ó, o Bolsa Família vai funcionar como um cartão de refeição, ou como um cartão de alimentação que você só pode utilizar indo ao supermercado ou para pagar a passagem de ônibus, isso é outra coisa. Mas, veja, a instituição chamada Bolsa Família era absolutamente necessária. Nós não podemos deixar uma criança de 2 anos morrer porque o pai é um louco. Percebe? Quer dizer, então, é isso que até para acelerar o desenvolvimento, né? Para ter mais dinheiro para a educação, para a saúde, agora, né? É isso aí. Vamos começar a criar mecanismos para poder controlar os gastos com Bolsa Família. É isso, tá? Concordo. Desculpe a intromissão aí. Ari, eu concordo contigo a questão do aumento da carga tributária. Acho que ninguém aqui está discutindo se vai aumentar. Não, puxa, vamos aproveitar para diminuir a carga tributária. Não, o ponto não é a carga tributária. O ponto é isso que você está falando, essa raspa do tacho, essa resolver o problema. Primeiro, resolver o problema de amanhã, criando um problema para depois de amanhã. Isso daí não é coisa de estadista, isso é coisa de gente que está para tapar buraco. Então, isso é coisa de gente incompetente, que não pensa no país, pensa no seu próprio rabo. Outra coisa, agora a gente está tendo a possibilidade de resolver uma série de problemas e de fazer o seguinte, olha, quer aumentar a carga tributária? Aumenta a carga tributária, mas cobra direito, cria um sistema que seja simples, que seja funcional, que seja fácil de você desjudicializar. A gente está no momento da gente, eu sinto muito advogados, mas está na hora de... Se tudo fosse ideal no mundo, todos vocês virariam societaristas e não tributaristas. Eu acho que todos concordam que seria ótimo se a gente conseguisse chegar num ponto em que o sistema tributário fosse que nem o inglês. Todo mundo sabe como paga, a Receita sabe o que cobra, e a gente gasta energia para fazer o que precisa ser feito, né? Eu acho que essa que é a oportunidade que a gente precisa pensar se a gente está aproveitando ou se a gente não está aproveitando. Eu concordo com você, mas eu quero dar um passo atrás. Ainda esta semana, a convite do Edson, eu fiz uma
uma palestra aqui, junto com... Era mais ou menos como se fosse essa do GDEC, acho que era um GDECinho, tá certo? Sobre reforma tributária, com um dos responsáveis que pensa a reforma tributária, etc, etc, etc. O passo atrás que eu dei, isso eu falei na reunião, qual é o problema do país? O problema do país é que lá para trás, e não é do governo militar e antes do governo militar, portanto, a maioria de vocês ainda nem sequer tinha nascido, tá certo? Quer dizer, ainda bem, né? Alguém tem que ser jovem nesse país. O negócio é o seguinte, lá para trás nós escolhemos a forma de tributação do país. O Brasil escolheu tributar a produção. Ponto. Não tem mais que discussão. O que nós temos que voltar a discutir hoje é se essa forma de tributação está correta ou não. A gente tributa a produção, mas não tributa o capital. Tá certo? Quer dizer, um cara que é acionista de um banco e recebe 500 milhões de dividendos, não paga imposto sobre esse dividendo. E não me venham com a desculpa, mas ele pagou na imposto, na pessoa física. Não, na pessoa jurídica, não é nada disso. O que nós temos que reduzir... Por que em 1996 nós deixamos de cobrar impostos sobre dividendos e a única coisa que ainda sobrou de imposto sobre capital é do juro sobre capital próprio? O que nós temos que saber é se isso está certo. Por exemplo, no meu salário e no seu salário, Eric, a gente não tem escolha. Olha, me paga aí dos 5 mil reais que eu recebo, me paga R$1.000 como salário e me paga 4 mil com dividendo. Não é isso que a gente consegue fazer. Então, o que a gente tem que voltar, se a gente quiser discutir de uma forma racional, inteligente, questão tributária no país, é discutir o que nós precisamos tributar nesse país. Enquanto a escolha continuar sendo a escolha da forma da tributação da produção, é uma coisa que nós escolhemos lá atrás, vamos continuar, mas eu não vejo ninguém discutindo isso. Aliás, todas as vezes que eu vejo discutindo isso, um monte de gente extremamente interessada, que não paga mais imposto, que criou empresa, que fez pejotização e o diabo, esses caras passaram, esses caras não querem discutir esse troço. Quer dizer, agora, o que nós temos que fazer é isso. É a forma de tributação que nós queremos? É essa? É essa. Então, nós vamos ter que conviver com ela. Agora, que a gente precisava reestudar para saber se tributa-se mais o capital ou não, na minha concepção, eu acho que deveríamos pensar nisso. Desculpe. Iori, só para reformar o que você falou, a época da decisão do consumo, né, tributar pelo consumo, só a Tati aqui, ela estava à época lá e participou do processo decisório, tá? O resto aqui, como diz na minha terra, é tudo guri, tá? Eu vou pular para outro. Um abraço excelente. Tati, eu vou te dar direito de resposta. Não, tô saindo. Tá? Fiquem com Deus. Ah lá, bate e foge. Fui. Valeu, La Rosa. Um abraço. O Eric, por conta do tempo, será que é legal eu e a Thaís a gente colocar, pelo menos falar uns 5 minutinhos? E aí? Por favor, façam as suas considerações finais para a gente seguir para o nosso encerramento. Bom, independentemente das questões políticas, porque a discussão foi para a questão política, em relação à questão técnica, né, dos pontos que realmente foram trazidos em relação à proposta do PLP 68 e o PLP 108, né? Realmente acho que a gente precisa, em relação ao contencioso, tomar um certo cuidado, porque houve efetivamente restrições para determinados eventos. Então, assim, o que a gente atenta é a questão dos créditos de ICMS, né, os créditos incentivados dados aí às pessoas jurídicas até 2032, a questão também da exportação, né, porque realmente houve uma restrição, e também um enquadramento em relação ao REF. A questão, Eric, que eu acho que é importante na parte contábil, né, que depois eu acho que vai ter bastante discussão, é se para um mesmo tema eu faria, por exemplo, provisionamento, mesmo tendo o mesmo fato gerador, um provisionamento para a IBS e não um provisionamento, por exemplo, para a CBS, né? Então, assim, a gente adotaria, por exemplo, para um mesmo tema, regramentos contábeis diferentes de acordo com a probabilidade de êxito. Então, assim, esse é um ponto que a gente precisa, pelo menos, focar. E como a gente poderia, então, também contabilizar o crédito, né? Se o crédito em si, ele mudou, por exemplo, o direito à fruição, o momento da fruição, né, desse crédito. Poxa, não é mais regime de competência, é no pagamento. Será que é o pagamento mesmo? Porque isso pode mudar
de acordo com o critério, de acordo com o deferimento ou não desse crédito por parte da autoridade fiscal. Então, por decorrência de eventos supervenientes. Então, assim, a gente teria ou não, como que faria essa contabilidade em relação ao crédito, né? O split payment, que não vai pegar os eventos intermediários, como que vai ficar em si? Então, assim, o que as pessoas jurídicas realmente estão fazendo dentro de casa, o que é tributado hoje para fins de PIS, COFINS, IRCS, né? PIS, COFINS, desculpe, ISS, ICMS, e o que vai passar a ser tributado? O que é tributado, o que vai passar a não ser tributado, porque não é uma relação de consumo. Né? Por exemplo, operações com M&A não é uma operação de consumo, por isso que ele está fora da incidência do IBS da CBS, mas ele é tributado pelo PIS/COFINS. Então, assim, o que vai passar a ser ou não tributado para fins de simulação? Por quê? Porque a gente vai ter um contencioso que vai vigorar por 40 anos, que é relativo ao PIS/COFINS, que hoje a gente discute, e a gente vai ter um novo contencioso, porque é impossível não falar em novo contencioso, né? Também. Então é isso, são só os pontos de atenção, independentemente da questão política, que eu nem quero entrar aqui. Thaís, Bom, vou rapidamente aqui também, acho que até para a gente voltar para o assunto de contencioso aí, como a Tati falou, e aí trazendo aquilo que eu disse, né, Eric, acho que a gente está num momento de regulamentar. Se a gente não tiver esse olhar para o contencioso, como a Tati bem colocou, e eu acho que a Tati trouxe alguns pontos de discussão de contencioso já, né? O que vai dar o crédito e o split payment? E como eu vou contabilizar? Ah, não, mas a contabilização está errada, tem um reflexo para o imposto de renda. Várias questões que certamente vão levar a algum problema de contencioso. E o contencioso que vem regulamentado hoje não conversa com essa realidade. É um contencioso que certamente vai levar mais 40 anos. E um ponto que acho que a gente falou muito aqui, né, sobre a manutenção da carga é inevitável, ela, inclusive é um pressuposto ali da reforma, por isso que a gente vai ficar calibrando a alíquota, e talvez por isso que o governo venha buscando essa arrecadação maior, para que não haja essa diminuição de alíquota também. Mas um ponto que talvez seja importante não existe hoje na regulamentação nenhuma forma de mudar este paradigma da relação fisco-contribuinte, como, por exemplo, um estímulo à consulta formal. Todos esses pontos que a Tati trouxe talvez pudessem ser resolvidos com uma consulta. Ah, tem a previsão no decreto 70235 no âmbito federal? Tem. Tem nos estados? Talvez sim, talvez não. Alguns suspendem a exigibilidade, outros não. Será que não era hora também do PLP 108 trazer ali uma previsão que exatamente muda essa cultura, né? Ao invés do contribuinte entrar com uma ação judicial ou deixar de pagar e resolver se defender num auto de infração, ele questiona, né? E com isso a gente vai construindo uma relação diferente. Eu acho que a reforma tributária, a gente já viu que não é uma simples reforma, é uma revolução tributária, efetivamente, e a gente precisa ter esse olhar também na forma como o fisco e o contribuinte vão se conversar e como vão se comunicar. E a hora é agora, gente. Eu acho que nós todos aqui, enquanto academia, enquanto empresas, a gente precisa se manifestar com relação a isso e ter esse olhar, porque a gente tem discutido muito pontos específicos de direito material, e se a gente não tiver um mecanismo para cuidar do direito material que foi discutido, talvez a gente volte aí para esse cenário caótico de manicômio, né? De o CNJ em números e tudo que a gente vê hoje, que é uma situação muito drástica e que o efeito imediato é no custo Brasil, né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar aí também. Acho que era isso. Já maravilha. agradecer. Imagina, Thaís, a gente que agradece a participação de vocês, Tatiane, Thaís, muito obrigado pela presença de vocês aqui, serão sempre bem-vindas. O GEDEC está aqui sempre de portas abertas para todas as discussões que são necessárias. Ari, mais uma vez, prazer em revê-lo. O La Rosa já se pirulitou, não quis ficar. Thaís e E, Tati, parabéns pela exposição, fantástica, parabéns mesmo. Aprendi muito. Obrigada. e vamos torcer para que a coisa ande para o lado que facilite a tributação por parte do governo e o pagamento dos impostos por parte das empresas, né? Para que a gente consiga ter as discussões que são realmente necessárias e não em cima de temas que poderiam ser superados com uma boa regulamentação.
Já passamos no nosso tempo regulamentar, então queria agradecer a todos pela presença. Lembrando que teremos, estou com o nosso próximo evento será no dia 25 de outubro, que teremos o nosso próximo GDEC. Ainda estamos definindo qual vai ser o tema, mas assim que tivermos, iremos comunicar a todos. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Valeu, gente. Parabéns. Obrigada, Eric. Tchau, tchau, gente.